Queria um obstáculo com você, não deixaram. Aqui são os 2 meses com barreiras. São os 400 metros. Então, é muito obstáculo. E todo dia tem um. Não deixaram, eu tentei, né? Pedi, queria o Pedro Duran desempenhando aqui todas as habilidades. Tá aquecido para o tabuleiro eleitoral? A minha única habilidade é no vôlei, Carol. De todos esses esportes, a única coisa que eu sei fazer é manchete. Nossa! Então, bora para a manchete da eleição municipal? É isso. Vamos começar falando de São Luís, gente, já apresentando quem são os nossos candidatos agora na capital do Maranhão, uma cidade que tem 1 milhão de pessoas, segundo o IBGE, e um orçamento de 4 bilhões e 700 milhões de reais. No tabuleiro eleitoral, a gente tem aqui, e já falando sobre um cenário que é curioso, né? A gente vem dizendo que o Duarte Júnior do PSB tem reunido uma ampla coligação, do PT ao PL, passando por partidos de centro, até para enfrentar o Eduardo Braide, que é do PSD, um partido tipicamente, classicamente de centrão. E aí você tem outros candidatos, como o Fábio Câmara do PDT e a Flávia Alves do Solidariedade. Tem uma segunda tela que tem mais candidatos ali na capital do Maranhão, como o Saulo Arcangeli, do PSTU, o Wellington do Curso do Partido Novo, o Iglesio Moisés do PRTB, esses 3 partidos bem menores, e o Neto Evangelista do União Brasil. Mas a verdade é que essa disputa está polarizada, está dividida nesses 2 primeiros candidatos, né? E aí, por isso, a gente tem claramente uma vantagem do atual prefeito Eduardo Braide sobre o desafiante, que é o Duarte Júnior. Vamos rodar o tabuleiro de São Luís do Maranhão para ver como é que ficam os nossos peões aqui. Olha aí, Carol. O Braide é um dos 6 prefeitos que a gente vai mostrar aqui que tem uma vantagem que pode entregar para ele uma vitória no primeiro turno. O tabuleiro eleitoral usa dados do índice CNN, que é um agregador de pesquisas. Então, esses valores são absolutos, não tem margem de erro, porque são pesquisas agregadas, e eles consideram os votos totais e não os votos válidos. Então, os votos válidos são maiores do que os votos totais, então é um potencial do Eduardo Braide ganhar no primeiro turno já calcificado. E o Duarte Júnior aqui em segundo lugar com 23%, crescendo, avançando na disputa. Você tem o Neto do União Brasil, que é o terceiro candidato que tem ali viabilidade eleitoral até agora nas pesquisas, com 8%. Qual que é a vantagem do Duarte Júnior? O que ele tem a favor dele? Um padrinho. Um baita padrinho. Quem é esse padrinho? Vamos ver. Aí na tela, portanto, ele, o ex-governador do Maranhão e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que deve, inclusive, ser lembrado na campanha, nas peças de Duarte Júnior, para dizer, o candidato de Dino sou eu. O quanto tem de atuação do Flávio Dino na campanha lá em São Luís, hein, Pedro? Porque hoje é isso, é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas teve ali uma carreira política, não só foi governador, como foi ministro do governo Lula. Como é que, nesse momento, ele atua lá no Maranhão? Ele montou a chapa do Duarte Júnior. Ele construiu a coligação, ele construiu a aliança com os partidos, ele escolheu o Duarte Júnior, ele elegeu o sucessor dele político para o estado do Maranhão, junto, claro, com o governador Carlos Brandão, mas elegeu o Duarte Júnior como o sucessor ali em São Luís e tirou o time de campo para ser ministro do STF. Então, a gente não espera que Flávio Dino, por exemplo, tenha durante a campanha vídeos na propaganda eleitoral, eu apoio o Duarte Júnior, etc e tal, porque ele está reservado agora à função dele de ministro do STF. Mas, para que Duarte Júnior chegasse até aqui com essa baita coligação, teve a mão de Flávio Dino nessa história. Outra cidade que também tem uma semelhança com São Luís do Maranhão é a cidade de Macapá. Vamos dar uma olhada? Vamos lá para a região norte agora, lá para o Amapá. O atual prefeito é que está figurando em primeiro. Exatamente, mais uma cidade com prefeito em primeiro. A capital do Amapá tem 442 mil habitantes e um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. E tem como candidatos Aline Gurgel do Republicanos, o Dr. Furlan, que é o atual prefeito do MDB, o Gianfranco Guzmão do PSTU, Jesus Pontes do PDT, o PDT mais uma vez lançando candidato próprio, Patrícia Ferraz do PSDB e Paulo Lemos do PSOL. Só que nesse cenário aqui, se juntar todos os outros, não dá nem isso aqui do que o prefeito tem. Vamos rodar o tabuleiro de Macapá para mostrar como o Dr. Furlan está lá na frente, disparado. Nossa, 72%. É ainda uma
um percentual muito emblemático. É difícil reverter isso a ponto de garantir um segundo turno, por exemplo, até porque o mais competitivo até então era o José Alcolumbre, irmão do senador Davi Alcolumbre, que saiu da disputa e não vai mais ser candidato lá em Macapá. E esse percentual chama a atenção, Pedro, porque supera, por exemplo, de também outros prefeitos que aparecem muito bem posicionados em pesquisas para vitória em primeiro turno. Salvo engano, é o maior percentual que temos. Ele está ali com o João Campos em Recife, né, que também está na casa dos 70%. Já que você tocou nesse assunto, vamos dar uma girada pelo Brasil para a gente poder ver outros prefeitos que têm esses grandes percentuais. Vamos começar com o Rio de Janeiro, pontuando o prefeito Eduardo Paes, que está na frente com 46%. Já baixou um pouquinho dos 50%, mas aí estamos falando, obviamente, de votos totais, não votos válidos. Alexandre Ramagem só em segundo lugar com 11%. Ele que é o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro, ainda deve crescer um pouco. A próxima cidade é Recife, também tem um cenário parecido com o João Campos na liderança. Ele que, como eu disse, está na casa dos 70%. Aqui também, 70%. Né? É uma liderança isolada. O Gilson Machado também, o desafiante, que é do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, por enquanto só com 7%. Ele que é candidato do PSB. Vamos ver a próxima cidade do nosso tabuleiro eleitoral que a gente consegue mostrar. Olha aí, Salvador. Bruno Reis, do União Brasil, 57%. E você tem aqui o Geraldo Júnior, do MDB, com 17%. Esse aqui está um pouco mais equilibrado, porque Geraldo Júnior deve crescer ainda mais nessa disputa, apoiado por Lula, apoiado pelo governador do estado, apoiado pelos 3 senadores da Bahia. Então ele tem bons padrinhos para disputar. E basta observar o que aconteceu nas últimas eleições para o governo do estado da Bahia, quando Lula entrou na campanha para o governo da Bahia. O Jerônimo, que estava ali em terceiro nas pesquisas, disparou e foi eleito governador. Era o secretário da Educação, era muito desconhecido e foi através do Lula que ele conseguiu se tornar o governador do estado. Isso foi claramente o Lula como um fator importante e decisivo lá na Bahia. É claro que a Bahia também tem algo muito emblemático, que é o fato de o PT ter governado 16 anos, né? Com o Jacques Wagner por 2 mandatos e com o Rui Costa por outros 2. A última cidade que tem um cenário parecido com esse é Maceió, onde o prefeito JHC, do PL de Jair Bolsonaro, lidera também isolado com 65%, boas chances de chegar no primeiro turno à vitória e ser reeleito, tem uma boa avaliação lá na cidade. E você tem o Rui do PSD com 10%, o Rafael do MDB com 8%, ainda um percentual muito baixo também dos outros candidatos aqui para conseguir desafiar o prefeito de Maceió, que é um prefeito jovem que foi por PL de Jair Bolsonaro. Maceió, a única cidade, a única capital do Nordeste onde Bolsonaro teve eleição superior à de Lula em 2022. Em comum nesses cenários que o Pedro traz para a gente, esses candidatos que figuram que aparentam ali, né, nas segundas pesquisas, uma vitória em primeiro turno, é que eles são atuais prefeitos, buscam uma reeleição, já estão com o poder, com a máquina nas mãos. É isso, e estão confortáveis com os números, com as pesquisas, vão jogar na zona de segurança, na zona de conforto, que inclusive pode até impactar os debates eleitorais, né? Pedro Duran, trazendo para a gente o tabuleiro eleitoral, sempre aqui com a gente às segundas, quartas e sextas, e conforme as eleições se aproximam, a gente vai, claro, trazer muito mais durante a semana. Essa é a promessa, Pedro. Prometido. Valeu. Valeu, Carol. Até já.